Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos à minha aula, professor Carlão, História Geral, terceiro ano do Colégio Coração de Jesus, tudo bem? Nós continuamos a nossa aula sobre a Reforma Protestante, aula essa que nós começamos na aula passada, na última semana de aula. Então o que nós falamos para os senhores e para as senhoritas sobre esse assunto? A Reforma Protestante, na verdade, nasceu da revolta de uma parte do clero da Igreja Católica que não concordava com determinadas práticas, da alta hierarquia da Igreja Católica. Dentre eles, nós vimos o Martinho Lutero, que na Alemanha vai elaborar as 95 teses de Lutero, como ficaram conhecidas, as críticas que ele fez às práticas mundanas do clero eclesiástico, denunciando as falcatruas de parte dos membros da Igreja Católica, da venda de indulgências, da venda de cargos eclesiásticos, na verdade, criticando duramente a autoridade papal, criticando a liturgia, a pompa, o luxo, a luxúria da vida de determinados membros da Igreja Católica e serviu de base para o lançamento de uma nova doutrina cristã, que fique bem claro isso, denominada de religião luterana, cujo princípio básico era a salvação pela fé, não é verdade? Aonde ele se recusava a forma de conquista do perdão para os pecados através da compra de indulgências, não é verdade? Na Suíça, seguindo os mesmos passos de Martinho Lutero, nós vimos o senhor João Calvino e a teoria da predestinação divina ou predestinação absoluta, segundo o qual Deus escolhe no momento da concepção aqueles que herdarão e entrarão no reino dos céus e aqueles que vão arder no mármore do inferno. Aleluia, salve, salve, não é verdade? Segundo ele, a riqueza era um sinal de salvação. E eu disse a vocês, olhe, a riqueza que o senhor João Calvino se refere não é a riqueza capitalista, mas é a riqueza de valores espirituais. O trabalho, a fé são extremamente importantes, são sinais de salvação. Contudo, esta salvação ela foi interpretada pela burguesia nascente na Europa como sendo a justificativa das suas riquezas. Afinal de contas, colocava Deus não como punidor, mas como um incentivador do acúmulo de capital e riquezas, que era algo que a burguesia muito interessava, na medida que as práticas comerciais, o lucro e a usura era proibida pela Igreja Católica. Eis o motivo do sucesso, vamos assim dizer, do calvinismo, que vai da Suíça se esparramar para outros países da Europa. Tudo bem? Continuando nessa esteira das reformas religiosas, nós vamos dar um pulo na Inglaterra do século XVI, vamos estudar o surgimento da terceira religião protestante, denominada de anglicanismo. Veja, o luteranismo nasceu na Alemanha em 1517, o calvinismo nasceu na Suíça em 1534 e no mesmo ano nós vamos ter o rei Henrique VIII na Inglaterra fazendo uma reforma dentro do seu estado, partindo em direção ao surgimento do anglicanismo ou da religião anglicana. E tudo tem como ponto de partida a aprovação pelo Congresso, ou melhor dizendo, pelo Parlamento inglês, do chamado Ato de Supremacia. Por determinação do rei Henrique VIII, a Igreja Católica ela foi expulsa do território inglês e houve o confisco
confisco pelo Estado inglês de todos os bens e de todas as riquezas da Igreja Católica dentro do território inglês. Tudo bem? Vamos por partes. Professor, por que tamanho ódio do rei Henrique VIII em relação à Igreja Católica? Diz a lenda que o rei Henrique VIII chamou o Papa e exigiu do Papa o divórcio. Ele era casado com Catarina de Aragão e ele justificava o pedido de divórcio, segundo o qual ele precisava de um herdeiro para a sucessão do trono da Inglaterra, já que ele teve apenas filha mulher com a Catarina de Aragão, que já tinha uma certa idade e já não mais produzia, já não mais tinha condições de gerar filhos. Claro que a Igreja Católica, o Papa, nega o pedido do direito, nega, fala: não, meu filho, o rei Henrique VIII, me desculpa, mas o que Deus une, o homem não separa, o casamento é eterno, toma que a mulher te pertence. O rei, puto da vida, que queria casar com Ana Bolena, né, uma Ferrari de 20 anos de idade, fica puto pra cacete com a Igreja Católica, determina a elaboração do ato de supremacia, expulsa a Igreja Católica, confisca os bens do clero. Na verdade, era apenas uma justificativa. Ele sabia que o Papa iria negar o seu pedido. Na verdade, ele estava assim um pouco se lixando para o Papa. O que o rei Henrique VIII queria era se livrar da Igreja Católica. O que o rei Henrique VIII, na verdade, queria era evitar as interferências da Igreja Católica nas decisões da monarquia inglesa, da dinastia Tudor, e para isso ele resolve criar uma própria igreja, uma igreja onde ele tinha a supremacia, uma igreja onde ele mandava, uma igreja onde ele determinava os ritos litúrgicos, uma igreja que serviria para manipular, não é verdade, toda a sociedade inglesa em torno da figura do rei. Então o rei Henrique VIII, ele faz uma reforma religiosa, mas que de religiosa não tinha absolutamente nada, na medida em que o grande objetivo do rei Henrique VIII ao expulsar a Igreja Católica era esse daqui que eu coloquei na lousa, era o fortalecimento político do rei. Portanto, era uma reforma religiosa com base numa reforma política do Estado anglicano. A dinastia Tudor buscava a centralização do poder. E como a religião tinha um aspecto fundamental na vida dos ingleses, ele utilizou esse viés religioso como justificativa para o aumento do seu poder político, do seu fortalecimento perante o Estado. Uma coisa interessante é que no ato de supremacia que determinou a expulsão da igreja do território inglês, ele também determina o confisco dos bens. Ele estava de olho era na riqueza, né, nas propriedades da Igreja Católica. Ele toma essas propriedades. E o que ele faz? Ele pega as riquezas, as terras, as propriedades da Igreja Católica e distribui essas riquezas como forma de compensação entre a nobreza em troca do apoio à reforma religiosa que ele estava propondo para o Estado inglês. Desta forma, surge a chamada religião anglicana, considerada a terceira e última religião protestante a surgir na Europa do século XVI. Você me pergunta: professor, mas o que é o anglicanismo, não é verdade? Tanto o anglicanismo, o luteranismo e o calvinismo, eles têm uma mesma origem, são religiões cristãs. O que diferencia entre eles são as aceitações em relação às práticas litúrgicas, que são um pouco diferentes do cristianismo, do catolicismo, né, que é a prática do cristianismo, e a adoração de imagens, que não existe entre as igrejas protestantes, né? Diga-se de passagem. Contudo, é o mesmo Deus, tudo bem? É o mesmo fundamento, a Bíblia, o Antigo Testamento, está lá, é a base das religiões protestantes. Legalzinho?
só que agora elas divergem das práticas religiosas da Igreja Católica. E é claro que a Igreja Católica vai perseguir, vai bater pé, vai queimar muito protestante na fogueira da Inquisição, vai ser contrária ao surgimento dessas doutrinas dissidentes, não é verdade? Até mesmo porque a Igreja Católica ela vai se sentir ameaçada com o surgimento dessas religiões, dessas doutrinas religiosas. Professor, você ia dizer, e o que é o anglicanismo? Galera, o anglicanismo, a religião anglicana é uma religião onde há a mistura dos fundamentos do cristianismo, do luteranismo e do calvinismo. É uma espécie de milkshake religioso, não é verdade? Onde as práticas litúrgicas, os conceitos, elas variam de acordo com a influência dessas três vertentes, o cristianismo, o luteranismo e o calvinismo. Como o Estado inglês era formado por católicos, calvinistas, por luteranos, ele pegou, o rei Henrique VIII pegou os conceitos de cada uma dessas três religiões e traduziu esses conceitos para a criação da religião anglicana, servindo de base para a fundamentação do poder do rei, já que o grande objetivo da reforma anglicana era o fortalecimento político do rei Henrique VIII. Safadinho, o rei Henrique VIII ainda casou com Ana Bolena, né? A história do Henrique VIII é uma história bastante interessante. Ele teve 4 esposas, melhor dizendo 5 esposas, das 5 ele matou 3, ele mandou matar 3 esposas sob acusação de traição. Olha, corno para o resto da vida, não é verdade? Como que a Igreja Católica vai reagir? A Igreja Católica vai organizar a chamada Contra-Reforma. A reação da Igreja Católica começa a partir do ano de 1529 com a organização do chamado Concílio de Trento. Concílio de Trento, concílio é a reunião da alta hierarquia dos bispos e arcebispos da Igreja Católica, juntamente com o Papa. O Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo II e tinha como objetivo traçar a nível mundial quais seriam as medidas da Igreja Católica para combater as doutrinas protestantes. E aqui eu trouxe para vocês 5 medidas, posturas adotadas pela Igreja Católica a partir do Concílio de Trento, denominada de Contra-Reforma. A primeira delas, a criação da Companhia de Jesus. E os membros da Companhia de Jesus, eles foram denominados de jesuítas. Os jesuítas, eles estão muito próximos da história da colonização do Brasil, na medida em que, desde o início da colonização do nosso país, chegaram os padres jesuítas. E qual era o objetivo dos padres jesuítas? Catequizar, aumentar o número de fiéis, expandir o cristianismo para novas terras, novos continentes. Estes eram chamados de soldados de Cristo, os defensores do cristianismo. Eis o motivo pelo qual nós, povo brasileiro, nos tempos atuais, nós somos maioria de católicos, tudo bem? Graças à reforma protestante, graças a termos sido colonizados por um país católico, que no caso era Portugal. Tudo bem, senhoras e senhores? Retoma a Inquisição, né? O Tribunal do Santo Ofício, a caça às bruxas agora tem uma nova visão, é a caça aos protestantes, aqueles que defendem as teorias que justificam o surgimento da doutrina luterana, anglicana, calvinista. Onde é que a Igreja Católica colocava esses indivíduos? Na fogueira, não é verdade? Na verdade, a Igreja Católica julgava essas pessoas, a condenação era aplicada pelo Estado. Geralmente, a Inquisição ela existiu em estados dominantes católicos, né? Portugal, Espanha principalmente, tivemos um grande papel por parte da Inquisição, do terror inquisicionista, não é verdade? Elaborou o Index. O que é o Index? É a lista de livros proibidos à leitura pelos
cristãos, beleza? Pegasse você com um desses livros aqui, fogueira da Inquisição com toda a certeza. Determina ainda a criação dos seminários. O que são os seminários? São as escolas de padres. Proibiu a venda de cargos eclesiásticos. Agora, para ingressar na hierarquia da Igreja Católica, tinha que passar por uma preparação espiritual, e essa preparação ocorria em seminários. Hoje nós nos chamamos de seminaristas, aqueles indivíduos que ouvem a voz do chamamento para a igreja. Esses seminários, eles surgem no século XVI, é a escola dos membros para o ingresso na Igreja Católica. Então aquela sacanagem de vender cargos eclesiásticos, os caras colocaram uma pedra em cima e encerrou. Assim como o Concílio de Trento proíbe a venda de indulgências, né? Aquele escândalo, né? Que era na Europa durante esse período. O que era a venda de indulgência? A venda do perdão, né? Aquela sacanagem, que era aquele comércio da fé que era praticado por membros da Igreja Católica. Além disso, reafirma os dogmas e os 7 sacramentos, mantém a fé inabalável na figura do Papa como líder da Igreja Católica e cria a teoria da infalibilidade do Papa. Tudo bem? Tudo isso nasce do contexto da reação da Igreja Católica ao surgimento das doutrinas protestantes. Tudo bem, meus queridos? Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Aula 17 é a primeira aula do livro 3 do SAS. Deixo aqui um abraço a todos vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, galera. Tchau.